Não importa o quão inteligente uma pessoa seja, quando o orgulho dela é maior que a sua inteligência, ela vai acabar fazendo burrices, cedo ou tarde. Por isso que o Senhor Jesus, quando começou a ensinar no seu ministério, a primeira palavra, o primeiro ensinamento que saiu da sua boca foi o seguinte: bem-aventurados, felizes, abençoados, os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Ser pobre em espírito não tem nada a ver com o seu saldo bancário. Pobre em espírito tem a ver com a sua consciência de quem você é, na verdade, em relação a Deus e em relação às pessoas. O pobre em espírito é o humilde. É o humilde que reconhece a sua condição diante de Deus. Quem somos nós diante de Deus? Somos criaturas dele. Saímos dele. E um filho nunca deve pensar que é maior que o pai. O filho, por mais que ele desenvolva a sua inteligência, que ele cresça, que ele prospere, tenha sucesso, e o seu pai talvez tenha ficado velhinho lá atrás e veio de outra geração, não é? E talvez o filho se ache maior, mais capacitado que ele. A inteligência deste filho lhe faz concluir que tudo que ele é e que ele tem veio do pai, saiu do seu pai. Então ele tem no seu pai a fonte. E isso faz com que ele respeite o seu pai. Então, a nossa condição em relação a Deus é esta. Nós não somos Deus, não somos deuses. Nós viemos dele, somos criação dele, ele é a fonte. Quando o Senhor Jesus ensinou os seus discípulos a orar, ele disse: assim orareis, Pai nosso que estás nos céus. Ou seja, querendo mostrar para todos os seus discípulos e todos nós que viemos depois, que nós temos um pai, nós não somos frutos do macaco, de uma ameba, de uma explosão. Nós temos uma origem, nós não somos filhos do universo, nós não somos filhos de uma poeira cósmica, nós somos filhos de um Criador que é Pai. Então, quando nós temos a consciência de quem somos, diante desta grandiosíssima inteligência que é Deus, o nosso Pai, então não há como nos orgulharmos de nós mesmos, a não ser orgulharmos-nos do nosso Pai. A única coisa que nós devemos nos orgulhar é do nosso Pai, e não de nós mesmos. Então, ser pobre em espírito é você ter consciência de quem você é em relação a Deus e também de quem você é em relação a outras pessoas. O pobre em espírito, ele sabe respeitar, considerar a experiência de vida, a diferença que vem com uma outra pessoa, seja ela quem for. E não se julgar melhor que ninguém, porque não existe o melhor nem pior. Se a gente for fazer um ranking humano, então, como é que você vai ranquear, como é que você vai elencar pessoas contra pessoas? Como é que você vai comparar alguém com outro alguém se cada ser humano é único? Se nós fôssemos robôs, então nós poderíamos, dotados ainda assim de uma vontade própria, se isso é possível, se todas as outras condições humanas fossem iguais, idênticas, então nós poderíamos comparar. Mas ninguém é idêntico, ninguém é igual, nem gêmeos são iguais, nem gêmeos idênticos são iguais. Então não há comparação. Por isso, quando você se olha em relação a outras pessoas, e você é pobre em espírito, quer dizer, humilde,
você reconhece que cada pessoa que é diferente de você pode acrescentar alguma coisa na sua vida. Cada pessoa. Até mesmo aquelas que às vezes você não gosta, que você se irrita, que você acha até que são pessoas desprezíveis, até mesmo seus inimigos. Na verdade, nós aprendemos muito mais com os nossos inimigos, às vezes, do que com os nossos amigos. Porque os nossos inimigos não têm vergonha de apontar as nossas falhas, não é verdade? Nossos amigos, eles batem nas costas, dão tapinha nas costas e tal, estão querendo ser camaradas conosco. Mas os nossos inimigos falam na cara, oh, você é isso, você é aquilo e tal. Então, muitas vezes, os nossos inimigos nos ajudam mais do que os nossos amigos. Então, nós podemos aprender com todos. Podemos aprender com os inimigos, com os amigos, podemos aprender com quem é estranho, com quem é próximo, se tão somente formos humildes, pobres em espírito. O pobre em espírito, então ele busca mais espírito, porque ele é pobre em espírito. Não é verdade? Como o pobre de dinheiro busca dinheiro, o pobre em espírito busca espírito. Se ele é pobre em espírito, ele busca o Espírito de Deus, que é a maior riqueza que alguém pode ter. Quando alguém recebe o Espírito de Deus, então ele é enriquecido. Somente o pobre em espírito vai buscar o Espírito de Deus para enriquecer, porque ele se vê pobre. Somente o pobre em espírito vai buscar outros espíritos positivos, não é? E eu falo de pessoas, eu falo de outros seres humanos, pessoas que têm alguma riqueza para compartilhar com ela, para que possa então ser acrescentado. E se você for humilde, você pode encontrar riqueza de espírito em muitas pessoas neste mundo. Então, é assim que o humilde vence o orgulhoso. Porque o orgulhoso pode ser rico, pode ser muito inteligente, pode ser muitas coisas, mas quando o orgulho dele é maior que todas as suas outras qualidades, então ele vai acabar fazendo burrices, ele vai acabar cometendo burrices e vai cair tropeçando no seu próprio orgulho. Como diz a palavra, o orgulho precede a queda. Por quê? Porque o orgulho é um grande tropeço que a pessoa vai dar com a ponta do pé nessa pedra de orgulho e vai cair com a cara na lama, cedo ou tarde. Então você não tem que contender com o orgulhoso, você não tem que se preocupar com o orgulhoso, porque o próprio orgulho do orgulhoso o derrubará. Não se preocupe, não perca tempo. O que a gente tem que fazer é procurar aprender com os erros dos outros, aprender com as coisas que nós vemos ao nosso redor, as experiências das pessoas ao nosso redor e, principalmente, pedir a Deus que dirija a nossa vida. Isso é ser pobre em espírito. Nenhum que não se acha pobre em espírito vai buscar mais espírito. Mas quem é pobre em espírito sempre vai buscar, principalmente, do Espírito de Deus e de outros que têm um bom espírito. E tem gente que tem bom espírito. Tem gente ao nosso redor que tem um bom espírito, que acrescenta na nossa vida. E tem gente que, infelizmente, tem espírito de porco. Desculpe aos porcos aí, peço perdão, desculpa aí a associação dos porcos e tal. Quero pedir desculpa, perdão. Porque é uma ofensa aos porcos o certo espírito que as pessoas têm. Mas essa frase existe, então, por falta de uma frase melhor, eu tenho que falar daqueles que têm espírito de porco, com toda a apologia e perdão aos porcos. Entendeu, meu amigo, minha amiga? Abrace isso. Se você for humilde, você vai subir, você vai crescer, você vai enriquecer. Mas se você deixar que o seu orgulho seja maior que qualquer qualidade que você tenha, isso vai ser a sua queda. Gostou? Que tal ouvir de novo? Ouça quantas vezes precisar, até que este conteúdo faça parte de você. E não se esqueça de dar o seu like, comentar e compartilhar. Até a próxima!